Eu gostaria de estar falando aqui em Jó, no livro de Jó. A nossa irmã Rebeca já passou por aqui, já falou também sobre ele, o livro ao qual nós estamos estudando. O Vitor também, né? Já pregou aqui, a nossa irmã, agora me fugiu o nome, Maiara, irmã Márcia. Louvado seja Deus, nós aprendemos um pouquinho com cada um. E hoje chegou a minha vez. Eu não sei se eu estou tremendo de frio ou é por estar aqui em cima no púlpito. Mas louvado seja Deus. Peço permissão para o pastor para que essa igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Lerei só alguns versículos aqui que se encontram no livro de Jó, capítulo 1, amém? Que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Repita comigo, irmãos, por favor. Esse período havia um homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.003 camelos, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Amém? Pode se assentar. Que nós vamos falar sobre um pouco de Jó. Jó, o homem ao qual se morava ali na terra de Uz, o qual era um homem ao qual temia a Deus, que era íntegro ao Senhor, reto, e temia ao Senhor, né? Jó, como começamos a passear na história de Jó e a refletir sobre a vida de Jó, né? Ele nos fala que tudo que Jó fazia, o Senhor abençoava. A palavra diz que Jó era um dos homens mais ricos daquela cidade. Creio eu que Jó era um fazendeiro de muitas posses, de muitos bens, como está escrito na palavra do Senhor, que Jó ele tinha muitas jumentas, muitos bois, animais, e tinha muitos servos a seu serviço, né? Então, por aí conseguimos observar que Jó era um homem de grande valia, um homem que tinha nome naquela cidade de Uz, né? E a palavra do Senhor nos diz que ele era temente a Deus com tudo o que ele tinha, né? Jó era um homem rico, Jó era um homem próspero, e mesmo assim ele era temente ao Senhor, ele era reto ao Senhor, ele fazia as coisas corretamente a Deus, porque porque ele temia ao Senhor, né? A Bíblia fala que ele se desviava do mal. Jó ele não gostava de coisas erradas, Jó ele não gostava de caluniar o próximo, Jó ele não gostava, aleluia, de tirar aquilo que era do próximo, aquilo que era do outro, tirar vantagem sobre o outro, né? E a Bíblia nos fala que ele era fiel ao Senhor. E mais à frente nos fala que o Jó ele tinha 10 filhos, ele tinha 10 filhos, era 7 homens e 3 mulheres, ao qual ali, todas as vezes que um dos seus filhos comemorava a data do seu aniversário, eles faziam uma festa na casa de um deles. E ali a Bíblia nos diz que eles se juntavam e ia comemorar, ia festejar, aleluias. E a Bíblia nos diz que está escrito aqui na palavra do Senhor que quando eles comemoravam o seu aniversário, cada um quando eles se juntavam, os filhos deles, e faziam essas festas, a palavra nos diz que assim que eles terminavam, aleluias, Jó oferecia sacrifício ao Senhor, ele oferecia holocausto ao Senhor, porque ele pensava em si, provavelmente meus filhos devem ter pecado contra Deus. Então, a palavra nos diz que Jó não ia sozinho, Jó chamava eles também. Eu falava, ei, vamos oferecer sacrifício ao Senhor, porque provavelmente vocês devem ter pecado contra Deus e devem ter feito algo contra o Senhor. Então vamos oferecer sacrifício para Deus, oferecer holocausto para Deus, né? E a Bíblia nos diz também que nesse tempo não era o tempo da graça, era o tempo ainda quando fugiu a palavra, pastor?
tempo da lei, né? Porque o tempo da graça começa a partir de Jesus, né? Aqui nesse tempo ele oferecia sacrifício pelos seus pecados, era com matando animais, aleluia. E mais abaixo nós conseguimos ver o pai, né? Ao qual se dedicava aos seus filhos, ao pai ao qual se preocupava com a saúde e do bem-estar dos seus filhos, porque quando ele fazia essas festas, Jó ia lá e sacrificava ao Senhor, com medo deles ter pecado contra Deus, né? E a palavra nos diz mais à frente que teve um dia, aleluia, ao qual teve uma reunião no céu, no capítulo, e eu intitulei o tema da mensagem assim, esqueci, irmãos, seja paciente na provação, mantenha a sua fé, vai passar, aleluia. Esse é o tema da pregação ao qual o Senhor colocou ao meu coração. Então, meus amados, voltando aqui para a palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 6, diz assim de Jó: no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Então perguntou ao Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluias. Aqui, eu meditando nessa palavra, nesses versículos, que não mostra qual o Senhor deu testemunho de Jó para Satanás. Quem puxou o assunto com Jó foi Deus. Não foi Satanás que falou: eu vejo Jó, eu vi Jó. Não. O Senhor falou assim: de onde tu vens? Ele falou: de rodear a terra, que é o que ele faz, né? E tem alguns versículos na Bíblia que fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Só não nos traga porque o Senhor acampa os seus jantes ao nosso redor, que ele nos guarda, aleluia. E aí o Senhor aqui dá testemunho de Jó, mais uma vez, falando que ele é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem que teme ao Senhor, aleluia. Que nós possamos ser assim também como Jó, ser temente ao Deus, ser reto, aleluia, ser íntegro perante ao Senhor também, aleluia. Porque o Senhor ele nos abençoa, aleluia. E mais à frente diz que quando Satanás se apresentou, o Senhor fez a pergunta ali para Jó. A Bíblia nos diz que no versículo 9, Satanás responde ao Senhor assim, desta maneira: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Satanás faz mais uma pergunta para Deus, como ele é ousado, né, irmãos? E ele fala assim, no 10: acaso não o cercastes, concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te e os seus bens multiplicar-te na terra? Aleluias. Satanás aqui estava querendo falar para Deus que Jó só era obediente a Deus, só era temente a Deus porque o Senhor o abençoava. Não só ele, mas o Senhor abençoava a Jó e abençoava a sua família também. Aleluias. Abençoava aqueles que estavam ao seu redor. Aleluias. O Satanás falou para Deus: assim fica, eu imagino, né? Assim fica fácil, né, Deus? Assim fica fácil ele não blasfemar de ti. Assim fica fácil ele não falar mal do Senhor. Aleluia. Assim fica fácil ele não negar a ti, porque o Senhor o abençoa em tudo. Tudo que ele coloca a sua mão, o Senhor faz prosperar, né? Tudo que ele faz, o Senhor faz prosperar. O Jó é um homem bem-sucedido, tudo que ele tem está ali próximo dele, e ele vai reclamar de ti do quê? Não tem o que reclamar, porque o Senhor tem abençoado ali com seus bens, né? E mais abaixo fala assim, no 11, Satanás estende, porém, no 10, acaso não cercaste com sede a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Né? E no 11 diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus, da presença do Senhor. Então, que conseguimos ver também que
o nosso inimigo, aleluia, Satanás, ele é um ser limitado. Ele é um ser limitado ao meu e ao seu Deus, aleluia. Porque para tocar em Jó, não em Jó ainda, mas para tocar nos bens de Jó, ele teve que ir até o Senhor, pedir permissão para Deus. E muitas das vezes, meus amados, as coisas acontecem na nossa vida é porque Deus permite, aleluia. Mas Deus permite porque lá na frente ele vai te dar a vitória. Lá na frente talvez ele está te moldando, ele está, aleluia, ele alimentando a tua fé, aleluia. Muitas das vezes passando por muitas dificuldades, mas o Senhor falou para nós que seria fácil. Não. Ele falou, meu irmão, ele falou assim, na terra, quando nós estamos em Jesus, ele falou assim, no mundo vocês terão aflição, vocês vão padecer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, aleluia. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também conseguimos vencer. Aleluia. Se ele venceu as tentações, nós também conseguimos vencer. Se ele venceu os obstáculos que ele teve, aleluia, quando ele veio à terra, eu e você também conseguimos vencer, porque eu e você somos semelhança dele, semelhança do Senhor. Aleluia. Nós somos filhos do Senhor. Aleluia. E ele é ele que peleja por nós. Aleluia. Né? E aqui no versículo 13, eu intitulei, começa a primeira etapa das provações de Jó. Aleluia. O versículo 3 diz assim: sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Aqui estava mais uma vez, aleluia, os filhos de Jó comemorando. Provavelmente eu acho que um aniversário deles, eles se reuniam nos seus aniversários e iam ali comemorar. No versículo 13. No 14 diz assim: e veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os salbeus e os levaram e mataram ao seu servo, ao fio da espada. Só eu escapei para lhe trazer a nova. Aleluias. Aqui do versículo 13, meus amados, até o 18, 19, começa uma sucessão, aleluias, de pessoas trazendo, os servos de Jó trazendo, aleluias, coisas que aconteceu sobre ali os seus bens, aleluias, porque Satanás, ele tinha ido até o Senhor, falando que Jó ia blasfemar contra o Senhor, não blasfemava contra Deus, porque o Senhor tinha abençoado o abençoado. E aqui no versículo 13 até o 19, nos fala que de repente começou Jó a perder os seus bens. Nos fala que Jó de repente começou a perder aqueles bens materiais ao qual Satanás tinha falado para o Senhor que quando Jó perdesse aqueles bens, Jó iria blasfemar contra Deus. Aleluias. E fala que podemos ver isso aqui, eu aprendi na teologia, pastor. Que Jó, aqui no versículo 13, fala dos seus filhos. E Jó, aleluia, quando seus filhos faziam as festas, o que Jó fazia, irmãos? Oferecia holocausto. E a primeira coisa que Satanás fez, aleluia, foi tirar os animais de Jó. Porque tirando os animais de Jó, Jó não teria como mais oferecer holocausto ao Senhor em prol dos seus filhos, em prol da vida dos seus filhos. Então ele começou a tirar os animais. E tirando os animais, Jó não ia ter mais como oferecer o sacrifício ao Senhor, porque esse tempo era o tempo da lei. Então, para que fossem perdoados ali os pecados dos filhos de Jó, Jó oferecia os animais ao Senhor para que fossem perdoados os seus pecados. Aleluia, isso aqui eu aprendi na teologia, irmãos. Vamos lá, toda quinta-feira. Então, aleluia, do versículo 13 em diante começa a vir o seu servo falando: ei Jó, eu estava lavando ali os bois, vendo os caldeus e tomando os seus animais, e só escapei para lhe trazer as novas. No versículo 16 diz, falando assim: estava eu ali com as ovelhas, caiu o fogo do céu, aleluia, e consumiu, e somente eu escapei para lhe trazer as novas. E sim, vai sucessivamente, irmão. Aí vai no versículo 16, falei bem rápido, e fala assim: ainda, falando este ainda, quando veio o outro e disse: dividiu os seus caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e o levaram e o mataram, aos servos e o fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E também falando este ainda, veio o outro e disse: estando o seu filho e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa, também este falava. Ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos
e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, ao qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Aleluia. Que nos fala, meus amados, até o versículo 16, 17, ali vi uns falando que os seus bois, os seus camelos, suas jumentas tinham sido levados, suas ovelhas tinham sido queimadas. Ali tudo bem, Jó estava tranquilo. Aleluias, porque Jó não era apegado aos seus bens. Aleluias. Eu gostaria de ler aqui também, os irmãos podem conseguir colocar na tela, 1 Timóteo 6,10. Aleluias. 1 Timóteo 6,10. Se alguém já abriu também, os irmãos conseguem colocar na tela. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com as muitas dores. Amém? Então, aqui nos diz que Jó ele não era apegado ao dinheiro. Jó não era apegado aos seus animais. Porque com tudo isso que aconteceu, Jó ainda se manteve ali firme. Mas chegou um momento, aleluia, da vida de Jó, que Satanás, ao ver que não tinha conseguido fazer com que Jó se desfalecesse da sua fé, que Jó não tinha blasfemado de Deus, Jó, aleluia, Satanás decidiu dar o seu golpe mais baixo, que foi atingir os seus filhos. E muitas vezes assim acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes acontecem algumas situações ao qual ali nós conseguimos nos manter firme, ao qual nós conseguimos nos manter de pé. Mas quando chega o momento ao qual, aleluia, muitas vezes o inimigo ele é tão baixo que ele atinge a nossa família. Aí é o momento que, se você não estiver ali verdadeiramente cessado, firmado no Senhor, você não suporta a dor. Agora eu fico imaginando, meus amados, a dor de Jó ao perder, não um filho, Jó perdeu 10. 10 filhos Jó perdeu. E não foi em um mês, no outro mês não. Jó perdeu tudo isso num dia só. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, aleluia. E Jó, ele amava os seus filhos. Porque se nós notamos bem, até o versículo 17, os outros vêm falando, seus servos, falando, Jó, perdeu isso, nós perdemos aquilo, perdemos a jumenta. E Jó, eu creio que se manteve firme, mas quando chega ao seu Jó, seus filhos estavam um com os outros ali na sua casa, fazendo as festas. Ali veio o vento e ali derrubou aquela casa e todos eles morreram. A Bíblia nos diz que no versículo 20, fala que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, aleluias, e se lançou ao pó. Aleluia. Isso em demonstração de alto sofrimento. Aleluia. Porque Jó tinha perdido tudo agora. Jó, de um homem bem sucedido naquela terra, de um alto escalão, Jó passou a ser um pobre miserável. Aleluia. Isso aos olhos carnais. Aleluia. Mas desde quando Jó começou a passar essa dificuldade, o Senhor já estava pelejando por ele. Aleluia. Ele não conseguia ver. Aleluia. O que o Senhor estava fazendo com ele, né? Ou por ele. Jó não estava conseguindo enxergar ainda. E assim muitas das vezes acontece na minha e na sua vida. Muitas vezes passamos por tantas dificuldades, ao qual nós pensamos falar, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou, aleluia, como está lá escrito em Mateus capítulo 27, versículo 46, o irmão vai colocar ali na tela, e eu fiquei imaginando esse momento também, ao qual ali o Senhor Jesus, ao qual ali Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Aleluia. Quando ele estava ali sendo crucificado naquela cruz, talvez Jesus pensou assim, meu pai me abandonou. O meu pai talvez me deixou, aleluia, aqui nesta cruz, morrer sozinho. Mas no capítulo 27, versículo 46 de Mateus diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluias. Talvez ali o Senhor Jesus pensou que ele estaria só. Mas hoje eu escutei já umas pregações ao qual diz que ali eles insinuando ali um teatro que neste momento, aleluias, Deus, para não ver o sofrimento de Jesus Cristo ali sendo crucificado naquela cruz do Calvário, por mim e por você, aleluias, porque nós estamos aqui pela graça de Cristo, não é porque nós somos merecedores, mas nós estamos aqui pela graça, ao qual ele nos deu, sendo crucificado nesta cruz. E ali eu creio que Deus ali virou as costas para não ver o sofrimento de Jesus naquela cruz.
E neste momento eu penso que Jesus falou, agora meu Pai me abandonou. Mas se você for ler os versículos adiante, aleluia, hoje ele está assentado à direita do Pai, aleluia. E um dia eu e você vamos subir ao céu e vamos nos encontrar com ele também, aleluia. Agora então imagine agora, meus amados, o sofrimento de Jó, perdeu seus filhos, perdeu seus 10 filhos de uma vez só, Jó perdeu seus bens também, ali, e a Bíblia nos diz que Jó ele se lançou em terra, né? Jó lançou, diz assim no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, aleluia, Jó ali ele não reclamou, Jó ali ele não murmurou do Senhor. Aleluia. Que o diabo falou, agora eu vou dar a última cartada, agora eu vou afetar, vou pegar Jó, quero ver se ele não vai blasfemar contra Deus agora neste momento, porque ele não tinha blasfemado quando tinha perdido seus bens. E Jó ali ele fala, está escrito aqui que Jó ele rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou ao pó e adorou ao Senhor. Mesmo assim, meio à dificuldade, Jó continua adorando. Aleluia. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando hoje, aleluia. Mas eu quero te dizer, continue adorando. Continue exaltando, aleluia, porque o teu advogado não perde uma causa, aleluia. E o nome dele se chama Jesus Cristo, filho de o Nazareno, aleluia. É ele que peleja por vós. Coloca tudo na mão do Senhor, porque muitas vezes nós queremos colocar a mão, né? Muitas vezes queremos, Senhor, mas eu estou passando por isso, eu não sou merecedor. Mas ele, quando acontece isso, é porque Deus está tratando conosco também, aleluia. Mais abaixo, e eu gostaria de ler também em 1 Timóteo, versículo 6 e 7. 1 Timóteo 6 e 7. Que diz assim, do que se desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para justo, mas para os injustos, obstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas e para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fui ignorante na incredulidade. Amém? Isso daí mesmo. Então, amém. Agora aqui na segunda reunião celestial de Jó, de capítulo 2, versículo 1 ao 3, aleluias, teve a segunda reunião. E Satanás já tinha feito tudo isso na vida de Jó. E que diz assim, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apresenta-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me inclinar-te contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, darás pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás,
eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado-se em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Aleluias. Aqui é o segundo ataque de Satanás na vida de Jó. Primeiro, Satanás fez tudo aquilo, tirou seus bens, matou seus filhos, e Jó mesmo assim não blasfemou contra o Senhor, continuou sendo fiel, continuou mantendo a sua fé firme no Senhor. Aleluias. E aqui ele tenta mais uma vez, e o Senhor fala, eu acho bonito que o Senhor fala assim, no versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás, a mesma pergunta, perguntou o Senhor a Satanás, observaste você, Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva, ele ainda conserva a sua integridade. Mesmo tendo tudo que ele tinha passado, Jó estava conservando ainda a sua integridade perante o Senhor. Aleluias. Então a Bíblia nos fala que ali o Senhor autorizou que Satanás tocasse na vida de Jó. Porque ele falou, agora é pele por pele, e tudo que o homem tem, o Senhor blasfemará contra ti. Então a Bíblia nos diz que Satanás saiu da presença do Senhor e tocou na vida de Jó. E Jó, ele ficou ali com uma enfermidade, aleluias, um câncer de pele sobre o seu corpo, em todo, da planta do pé até, da planta da cabeça até a planta dos seus pés, enfermo, aleluias. Olha o estado que Jó se encontra, meus amados. E mesmo assim Jó continuou fiel ao Senhor. Não deixe, aleluia, de ser fiel a Deus. Aleluia, não deixe de ser fiel ao Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes passamos por algumas dificuldades, bem menos que isso. Bem menos do que os profetas, os discípulos do Senhor Jesus passou. E muitas vezes pensamos em desistir. Pensamos em largar a nossa fé. Pensamos em deixar a nossa cruz, né? Por bem menos. Aleluia. Existe homem que ele sofreu. Ou quanto que ele sofreu. E ele não sabia a causa. Lembrando que ele não sabia, falando, eu sou íntegro. Faço tudo reto e correto. Fujo do mal. E estou passando por tudo isso, né? Então que nós possamos manter a nossa fé firme no Senhor, independente de qual que seja a situação, da provação ou da lapeleza que estejam passando, mesmo que não estejamos enxergando com os olhos carnais, aleluias, essa provação, mas que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, porque o Senhor vai nos dar a vitória lá na frente, aleluias. Porque para nós que somos humanos, olhamos talvez ou para uma pessoa ou para uma situação, ou qual nós estejamos passando, não conseguimos enxergar uma saída, né? Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos qual a saída que eu devo tomar, qual a atitude que eu devo tomar, aleluia. Isso aqui para ele não tem mais jeito, para aquela pessoa não tem mais jeito, para isso, mas quem dá a última palavra é Deus, aleluia, né? E eu creio que o Senhor vai nos dar a vitória. E diz que Jó ainda conserva a sua integridade, aleluia. E Satanás atingiu a saúde de Jó, né? E ali a Bíblia está escrito na palavra do Senhor que ao ver o sofrimento de Jó, a mulher de Jó fala para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu fico pensando, qual o sofrimento aquela mulher também estava passando? Ao ver o seu esposo daquele jeito, ao ver o seu esposo, ao qual era um homem, ao qual tinha muitos bens, né? Ao qual lhe dava uma vida boa. E ela olha para ele e fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Talvez Jó esperava uma outra palavra, falar, não, Jó, estou contigo. Daqui a mão, estou contigo, vamos lutar, vamos vencer, porque Deus é contigo. Tu é um homem reto, tu é um homem íntegro, então eu vou caminhar junto com você. Mas ela, no seu desespero, que eu quero pensar assim, aleluias, que vendo seu esposo daquele jeito, vendo seu esposo naquele estado, aleluias, ao qual já estava ali sem nada, não tinha nenhum bem, não tinha nenhum recurso, eu não tinha nem recurso, nem para pagar um médico, aleluia, para ali ver qual que era a causa daquelas feridas que estavam no seu corpo, aleluia. E ela, no seu desespero, creio que ela falou isso para Jó, né? E Jó ainda daquele jeito, desse estado, falou, mulher, tu falas como uma louca, aceitamos o bem de Deus com prazer e não aceitaríamos o mal, né? Então, mais à frente nos diz que Jó dá respostas à sua mulher. No versículo 11, aleluia, os seus amigos, ele fica sabendo da situação de Jó, né?
que é Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Então eles combinam de ir visitar a Jó. Aleluias. E a palavra nos diz que ao ver Jó de longe, eles não reconheceram Jó, do tal estado que Jó estava. A Bíblia nos diz que eles não reconheceram, e após, eu acho que eles chegaram mais perto ali, eles reconheceram Jó. E a Bíblia nos diz que eles rasgaram as suas vestes também, rasgaram o seu manto, e ali se sentaram com Jó juntamente ali 7 dias e 7 noites, e nenhum pronunciou nenhuma palavra. Qual grande era o sofrimento que Jó estava passando naquela noite? Qual grande era o sofrimento que Jó estava sofrendo dos ataques de Satanás? E ali nos fala que eles ficaram ali sentados ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites. Aí eu coloquei aqui, amigo de Jó ou colegas de Jó, né? Porque mais à frente, aleluia, nos diz que ele faz entender que Jó ele tinha pecado contra Deus. Uns falavam, ô Jó, peraí, eu acho que tu pecou contra Deus, porque Deus ele não faz coisas assim com justos. Tu fala que é justo, Deus é justo, Deus não ia fazer isso com você. Você deve ter pecado. Confessa logo, Jó, que você pecou e tal, né? E os outros, e eles vai dando esses conselhos para Jó, ó, melhor você confessar, porque eu acho que você pecou, porque Deus ele não ia fazer isso com você se não tivesse pecado. Então, muitas das vezes, irmão, um amigo, em vez de te dar um conselho, aleluia, não, irmão, vai dar tudo certo, vai em paz, Deus vai te dar vitória. Muitas vezes vem uns amigos ou colegas e falam, não, ó, esquece isso aí vai dar errado, Joyce. Não faz não que vai dar errado. Isso aí dá errado, não vai não, deixa pra lá, não. Em vez de falar, não, vai dar tudo certo, vai na fé, eu creio que vai dar tudo certo, que Deus vai te abençoar, aleluia. Não, eles começaram a falar, não, Jó, tu pecou contra Deus, melhor tu confessar teu pecado, porque aí Deus já vai cessar essa dor que tu tá passando, vai retribuir tudo de volta para você e tal. E eu tava meditando, aleluia, aqui nesses versículos, no capítulo 33, versículo do 1 ao 12, e eu li que Eliú era o que mais falou, não, Jó, eu sou homem como tu, sou barro como você também. Então, ele eu acho que foi o que menos pesou a mão sobre Jó, querendo indicar que ele tinha pecado, né, pastor? Falando que Jó tinha pecado, que Jó tinha que confessar o seu pecado. Falou, não, vai, fala com Deus que Deus ele vai ouvir o teu clamor, vai resolver a tua causa, tal. Os outros não, tu pecou, tu tem que confessar porque Deus é justo e ele não ia fazer isso com nenhum justo, não. Então, confessa logo, né? Então, Eliú. E mais à frente nos diz que Jó, aleluia, ao sofrer, irmãos, essas várias acusações também dos seus amigos, e do versículo 1 até o versículo 38, até o versículo 38, se eu estiver enganando, os irmãos me corrija, Deus se manteve calado. Eu creio que Jó clamava, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas se eu sou homem reto e temente a Deus, se desvio do mal e estou passando por tudo isso. E Deus se mantinha calado. Aí depois eu fiquei pensando também, falei, Deus, pensando, né, falando com Deus, por que Jó passou por tudo isso? Se ele era homem íntegro, temente a Deus, ele ajudava os necessitados, quem precisava ele ajudava, tal, né? Que tem um versículo, acho que no capítulo 9, fala que Jó era um homem que ele ajudava as pessoas carentes, que precisavam, os necessitados também. E no versículo 9, se os irmãos puderem colocar aí, Jó capítulo 9, versículo 20, no versículo 20, aí eu comecei a entender um pouco. Eu falei, porque Jó passou por tudo isso, Deus? Ele era, imagine nós somos falsos pecadores, miseráveis. E diz assim, é porque daqui para lá não me enxergar, ficar aqui. Deixa eu pegar um. Aqui eu enxergo melhor. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela a mim declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, despreza a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Aleluias. Aqui, nesse versículo, eu vim entender que Jó, ele, não sei se essa palavra correta, chegou a questionar a Deus, falando que Jó tratava o imperfeito da mesma coisa que tratava o perfeito, da mesma maneira. Que Deus tratava o pecador da mesma forma que tratava agora me fugiu a palavra. O ímpio, isso, que trata o ímpio. Então Jó questionou a Deus sobre isso. Falou, eu faço tudo corretamente
E eu estou sendo tratado dessa maneira, passando essa dificuldade, essas provações. Eu vejo os ímpios ali passando por menos que nem por isso passa. Tipo, um exemplo, que Deus é esse? Aí Deus falou, ó, Jó, prepara o teu lombo. Okay. Eu lembro, foi que coisa tremenda, né, irmão? Aí Deus falou assim, Jó, prepara o teu lombo. Vamos conversar nós dois agora. Eu perguntei assim, né? Aqui no versículo, vocês vão poder colocar na tela, no versículo 38, versículo 11. Lembrando que Deus, ele veio do primeiro capítulo de Jó até o versículo 38 sem pronunciar uma palavra, Jó. Talvez Jó clamava, esperneava, fazia tudo e Deus em silêncio. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor e Deus não responde. Mas Deus ele trabalha também no silêncio a meu e ao teu favor, igreja. Aleluias. Então diz assim no capítulo de Jó, versículo 38, do 1 ao 11. Isso, pastor. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com a palavra sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e pergunta-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem leu, pois, as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu tracei limites, lhe pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui separarás o orgulho das tuas ondas. Amém? Então aqui conseguimos ver algo real. O Senhor falou para o mar, que todos já foram à praia. Falou, ó, até a beira, tu vai vir só até aqui água. E a água não passa dali? Então o Senhor está falando para Jó, onde tu estava? Quando eu formei tudo isso aqui? Quando eu fiz as estrelas? Quando eu fiz os animais? Quando eu dei o nome? Quando eu falei para o mamá, vem até aqui, onde tu estava? Tu que formou? Aleluia, para tu falar que eu trato da mesma forma? Então Deus responde a Jó. E eu gosto, coloque no mesmo capítulo, irmão, de Jó, capítulo 38, versículo 18 ao 24. Quem tiver aberto, se puder ler também, está aberto. Diz assim: ou com o teu entendimento chegaste à largura da terra? Faz-me saber se sabes tudo isto. Deus falando com Jó. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Deserto tu o sabes, porque já deserto tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Tem 24, né? Ou entraste tu até o tesouro da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia de peleja da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental, sabe, sobre a terra? Amém? Até aí. Então Deus responde a Jó sobre o seu questionamento, né? Aleluias. E para concluir, no capítulo de Jó, irmãos, capítulo de Jó 42, versículo do 1 ao 6, Deus ele restitui, né, a Jó tudo o qual Jó tinha perdido. E mesmo assim, Jó não blasfemou ao Senhor. E no capítulo 42, versículo 1 diz assim: a confissão de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho, na verdade falei, do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conheço, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e cinza. Amém? Então Jó aqui reconhece, aleluia, que ele tinha quase pecou contra Deus, né? Porque ele questionou o Senhor por que daquela provação que ele estava passando. E no versículo 7 de Jó 42, fala que Deus fez com que ele faz e os seus 3 amigos voltassem a Jó novamente, levassem a Jó para que Jó oferecesse o holocausto, para que Deus o perdoasse, porque eles tinham falado algo que Deus não tinha permitido para Jó. Então eles voltam a Jó e Jó oferece a Deus em holocausto. E Deus restituiu tudo a Jó novamente, o dobro, né? Ele fala que Deus restituiu o dobro, tudo que Jó tinha perdido, o Senhor restituiu, né? E Jó permaneceu fiel. Então que nós possamos permanecer fiel também, como Jó foi, né? Dependendo das provações, das dificuldades que viemos passar neste mundo, né? Das dificuldades que temos. O Senhor falou que não seria fácil, mas que nós possamos manter a nossa fé no Senhor, nossa fé focada em Deus, porque com Ele a vitória é certa. Amém? Então, quanto tempo eu tenho, pastor? 40 minutos. Então, eu gostaria de deixar aqui para meus amados irmãos, Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o 39. Amém? Quem puder ler? Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Romanos 8, versículo 31 até o 39. Isso. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Aleluia. Aqui, para o 39? Até o 39, por favor. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Até aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada separou Jó do amor de Cristo. Nada abalou a fé de Jó. Mesmo Jó sendo tentado a todo tempo, perdendo seus bens, perdendo sua família, perdendo sua saúde, aleluia. Nada separou o amor de Deus, de Jó, por Cristo. E nada também pode nos separar. Amém? Como está aqui, como o apóstolo Paulo deixou, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, né? Então, eu quero agradecer a minha oportunidade.